As risadas festivas morreram instantaneamente quando minha sobrinha de 6 anos apontou para o meu filho. A vovó diz que o Nicolas é o filho da empregada, não um Almeida Prado de verdade. Ela anunciou inocentemente. Todos congelaram antes de irromperem em risadas desconfortáveis. A mãozinha do meu filho tremeu na minha enquanto a confusão enchia seus olhos. Sem uma palavra, peguei nossas coisas e saí. Naquela noite, meu pai mandou uma mensagem. Certifique-se de enviar o pagamento do fornecedor amanhã. Eu respondi. Você terá o que merece. Eles não tinham ideia do que os esperava no dia seguinte. As luzes da árvore de Natal em nosso pequeno apartamento piscavam firmemente enquanto eu colocava Nicolas na cama naquela noite. Seus olhos ainda estavam inchados de chorar e meu coração doía sabendo que meu filho de 7 anos não conseguia entender por que sua própria família tinha rido dele. Mamãe, o que a Lívia quis dizer sobre eu ser o filho da empregada? Nicolas perguntou, sua voz pequena e incerta. Afastei seus cabelos castanhos claros da testa, ganhando alguns segundos para encontrar as palavras certas. Às vezes, as pessoas dizem coisas cruéis sem pensar, querido. Eu disse, evitando cuidadosamente a verdade mais profunda. Mas não importa o que ninguém diga. Você é meu filho, e eu te amo mais do que tudo neste mundo. Ele pareceu satisfeito com minha resposta por enquanto, mas eu sabia que as perguntas voltariam. Assim que Nicolas adormeceu, mudei-me para a mesa da cozinha, onde pilhas de documentos financeiros cobriam quase cada centímetro da superfície. Esta era minha vida como a contadora não oficial dos negócios da família Almeida Prado, um papel que assumi há 5 anos, quando meu pai alegou que não podiam pagar por um profissional. Os Almeida Prado. Minha família apenas no nome, como esta noite havia provado de uma vez por todas. Abri meu notebook e puxei a pasta oculta que vinha mantendo há anos. Chame de intuição ou autopreservação, mas eu sempre mantive registros meticulosos de cada transação que realizei para Almeida Prado Empreendimentos Imobiliários. A empresa havia crescido substancialmente sob a liderança de meu pai, Ricardo, expandindo-se de propriedades residenciais para empreendimentos comerciais em 3 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minhas mãos tremiam levemente enquanto navegava pelos arquivos. A verdade sobre minha ascendência não era nova para mim, embora a família acreditasse que seu segredo ainda estava seguro. Descobri há 12 anos, quando tinha 20. Encontrei cartas antigas no sótão enquanto ajudava minha mãe. Não minha mãe biológica, como se viu, a limpar o depósito. Cartas entre meu pai e Maria Vasquez, a ex-governanta da família. Cartas que revelavam o caso deles e minha existência. Foi o momento em que tudo fez sentido. Por que eu nunca me encaixei direito? Porque minha avó, Eleonora, sempre me tratou de forma diferente dos meus irmãos, Tiago e Amanda. Porque só eu tinha cabelos e olhos escuros em uma família de loiros. Confrontei meu pai em particular e ele me fez jurar segredo com promessas de que eu ainda era uma Almeida Prado. No entanto, tudo mudou. Meu fundo para a faculdade misteriosamente exigiu que eu trabalhasse na empresa da família para merecer minha educação. Diferente das faculdades totalmente pagas de Tiago e Amanda. Quando engravidei de Nicolas, não houve chás de bebê ou apoio, apenas decepção e julgamento. Agora, eu cuidava de tudo, desde a folha de pagamento até as declarações de impostos, trabalhando 50 horas por semana pela metade do salário que um contador externo ganharia, e ainda esperavam que eu fosse grata. Esta noite foi simplesmente a confirmação do que eu sempre suspeitei. Eu nunca seria verdadeiramente aceita. Nicolas, por extensão, sempre seria um estranho também. Enquanto revisava sistematicamente anos de registros financeiros, algo chamou minha atenção. Uma transferência recorrente para uma conta no exterior que eu não havia notado antes. Cavei mais fundo, cruzando datas e valores. Meu coração disparou quando o padrão emergiu. Por mais de 15 anos, meu pai vinha sistematicamente desviando fundos da empresa familiar. Pequenas quantias no início, tornando-se mais ousado com o tempo. Baseado nos meus cálculos, o total agora excedia $3 milhões. E isso não era tudo. Ao examinar os documentos fiscais que eu havia preparado com base nas informações que meu pai fornecia, percebi que vinha, sem saber, preenchendo declarações de imposto de renda fraudulentas. A renda declarada era significativamente menor que os ganhos reais. A revelação me atingiu como um golpe físico. Não só eu estava sendo explorada e desrespeitada, mas também estava sendo usada como cúmplice de fraude.
Se isso viesse à tona, eu poderia enfrentar acusações criminais perante a Receita Federal, apesar da minha ignorância. Meu telefone apitou com outra mensagem do meu pai. Estou falando sério sobre aquele pagamento do fornecedor, Fernanda. A conta da empresa precisa que os fundos sejam transferidos até o meio-dia de amanhã. O pagamento do fornecedor era nosso código para a injeção mensal de dinheiro. Meu pai alegava que a empresa precisava para se manter à tona durante períodos lentos. Agora eu entendia que esses fundos provavelmente iam diretamente para suas contas ocultas. Olhei para a mensagem, uma fria determinação tomando conta de mim. Por anos engoli meu orgulho, aceitando o tratamento deles pelo bem de Nicholas, acreditando que ele merecia conhecer sua família, apesar de tudo. Mas esta noite mudou tudo. Quando Lívia, inocentemente, repetiu as palavras cruéis da avó Eleonora, a fachada desmoronou completamente. Eles nunca aceitariam Nicholas como um verdadeiro Almeida Prado. E agora eu sabia que eles não eram apenas moralmente corruptos, mas também criminosos. Fechei meu notebook e tomei uma decisão. O amanhã realmente traria o que eles mereciam, mas não seria o dinheiro que meu pai estava esperando. Mãe, ainda vamos para a casa da vovó no ano novo? Nicholas perguntou durante o café da manhã no dia seguinte. Coloquei um prato de panquecas com gotas de chocolate, suas favoritas, na frente dele, ganhando tempo para responder. Não tenho certeza, filho. Podemos fazer algo especial, só nós dois este ano. Tentei manter minha voz leve, não querendo sobrecarregá-lo com problemas de adultos por causa do que Lívia disse. Seus olhos, tão parecidos com os meus, me observavam com atenção. Mesmo aos 7 anos, Nicholas era perceptivo demais às vezes. Sentei-me à sua frente. Em parte, mas também porque acho que merecemos nossa própria celebração especial. Eu fiz algo errado? Foi por isso que todo mundo riu? A pergunta inocente partiu meu coração. Não, Nicholas, você não fez absolutamente nada de errado. Os adultos estavam sendo maldosos e foi por isso que fomos embora. Porque não vou deixar ninguém ser maldoso com você, mesmo que sejam da família. Ele pareceu aceitar isso, concentrando-se em afogar suas panquecas em mel. Eu permiti, apesar da dose de açúcar que inevitavelmente se seguiria. Hoje, nós dois precisávamos de quaisquer pequenos confortos que pudéssemos encontrar. Depois de deixar Nicholas na escola, dirigi direto para o escritório da minha única amiga verdadeira na cidade, Juliana Bastos. Juliana era uma advogada que conheci durante um evento de caridade há 3 anos. Ao contrário dos alpinistas sociais que dominavam os eventos dos Almeida Prado, Juliana era refrescantemente genuína. Quando descobrimos que ambas amávamos filmes independentes obscuros e fazer trilhas, uma amizade rapidamente se formou. A recepcionista de Juliana me levou direto ao seu escritório, um olhar para o meu rosto e Juliana fechou a porta atrás de nós. Eu vi você sair da festa de Natal dos Almeida Prado mais cedo. O que aconteceu? Afundei na cadeira em frente à sua mesa e relatei os eventos da noite anterior, incluindo minhas descobertas sobre as finanças da família. Juliana ouviu sem interromper, sua expressão tornando-se cada vez mais preocupada. Quando terminei, ela se inclinou para a frente. Fernanda, isso é sério. Se o que você encontrou for preciso, Ricardo pode enfrentar um tempo significativo de prisão por fraude fiscal e apropriação indébita. E há um risco de você ser implicada também, dado o seu papel nas finanças da empresa. Eu sei, disse baixinho, mas posso provar que estava apenas trabalhando com as informações que me foram fornecidas. Documentei tudo. Juliana assentiu pensativamente. Inteligente, mas Fernanda, você tem certeza de que quer seguir com isso? Essas pessoas podem ser horríveis, mas ainda são sua família. São? Perguntei amargamente. Sabe, eu nunca te contei toda a verdade sobre meu relacionamento com os Almeida Prado. Respirei fundo e expliquei como descobri que era, na verdade, filha de Maria Vasquez, a ex-governanta da família que viera da Bolívia. Como ela teve um caso com Ricardo enquanto trabalhava na casa deles. Como ela misteriosamente retornou à Bolívia quando eu tinha 5 anos, deixando-me para trás. Todos esses anos eu tentei pertencer, provar meu valor, mas agora eles estão arrastando Nicholas para isso, fazendo-o se sentir inferior. Eu não vou aceitar isso. Os olhos de Juliana se arregalaram a cada revelação. Isso é muita coisa para processar. Mas, na verdade, torna sua posição legal mais interessante. Ela bateu a caneta contra a mesa, pensando. Você disse que havia pagamentos de fornecedores que você fazia para a família?
Sim, transferências mensais da conta da empresa para várias contas pessoais. Meu pai sempre alegou que eram despesas legítimas de negócios, mas agora tenho certeza de que fazem parte do esquema de desvio de dinheiro. E você tem documentação? Eu assenti. De anos. Suspenda qualquer transferência por enquanto, aconselhou Juliana. Preciso pesquisar algumas coisas. Enquanto isso, reúna todos os documentos que puder. E Fernanda, tenha cuidado, pessoas que se safaram com fraudes por tanto tempo podem ser perigosas quando encurraladas. Depois de deixar o escritório de Juliana, ignorei as 6 chamadas perdidas do meu pai e dirigi para o meu apartamento. Eu precisava encontrar algo, qualquer coisa que pudesse me dizer mais sobre minha mãe verdadeira. No fundo do meu armário havia uma pequena caixa de madeira que mantive escondida por anos. Continha os poucos pertences de Maria que consegui salvar. Uma escova de cabelo prateada, uma fotografia desbotada de uma jovem com os mesmos olhos escuros que os meus e um pequeno santinho com escrita em espanhol. Não muito para mostrar por uma vida, mas eram minha única conexão com a mulher que me deu à luz. Enquanto segurava os itens, lembrei-me do dia em que confrontei Ricardo sobre Maria. Seu rosto perdeu a cor antes de se recompor rapidamente em uma máscara de autoridade. Sim, é verdade. Maria era sua mãe biológica, ele admitiu. Mas Patrícia criou você como se fosse dela. Nós a adotamos legalmente quando Maria decidiu voltar para a Bolívia. Você é uma Almeida Prado, Fernanda. Isso é tudo que importa. Eu estava tão chocada, tão desesperada para pertencer a algum lugar, que aceitei sua explicação. Agora eu me perguntava o que realmente aconteceu com Maria. Por que uma mãe deixaria sua filha para trás? Enquanto examinava a caixa com mais cuidado do que em anos, notei que o fundo parecia irregular. Pressionei as bordas e descobri um compartimento oculto. Dentro havia um envelope selado endereçado a Mi hija Fernanda em uma caligrafia delicada. Com os dedos trêmulos, abri e comecei a ler a carta que minha mãe havia escrito há mais de 25 anos. À medida que a verdade se desenrolava diante de mim, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Maria não me abandonou. Ela foi deportada depois que Eleonora descobriu o caso e denunciou seu status de imigrante irregular às autoridades. Ricardo prometeu me enviar para ela assim que ela se estabelecesse, mas nunca o fez. Pior, Maria escreveu que havia economizado cada centavo para me deixar uma herança, confiando-a a Ricardo até que eu completasse 18 anos. Uma herança que nunca recebi. A carta terminava com coordenadas e o nome de um banco em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, informações sobre onde minha mãe havia estabelecido um fundo em meu nome. O golpe final veio quando Maria explicou que, apesar das promessas de Ricardo, ele nunca me adotou legalmente. Segundo ela, ele simplesmente se listou como meu pai em uma nova certidão de nascimento, mas nunca concluiu os procedimentos formais de adoção. Se fosse verdade, isso significava não apenas que Ricardo havia roubado minha herança, mas que eu não tinha nenhuma conexão legal com a família Almeida Prado. Meu telefone tocou novamente. Ricardo, sem dúvida furioso com a transferência atrasada. Desta vez, atendi. Onde diabos está o dinheiro, Fernanda? Ele exigiu sem preâmbulos. Descobri algumas irregularidades nas contas. Eu disse calmamente. Preciso resolvê-las antes de fazer qualquer transferência. Que irregularidades? Você não precisa revisar nada, apenas faça uma maldita transferência. Na verdade, eu preciso. Como a pessoa cuja assinatura está em todos esses documentos financeiros, tenho a responsabilidade de garantir que tudo esteja legal. Houve um momento de silêncio antes que sua voz se tornasse ameaçadora. Não brinque comigo, Fernanda. Você trabalha para mim, lembra? Será? Porque, de acordo com a papelada que vi, não sou nem legalmente sua filha. Então, o que exatamente eu te devo, Ricardo? Desliguei enquanto ele começava a gaguejar. Uma estranha sensação de poder fluindo através de mim. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha vantagem sobre os Almeida Prado. E pretendia usá-la. Na manhã seguinte, liguei para a empresa da família dizendo que estava doente e encontrei Juliana em seu escritório. Eu trouxe tudo. Os registros financeiros, a carta de Maria e minha certidão de nascimento. Juliana examinou os documentos cuidadosamente. Isso é uma bela trilha de papel, disse ela finalmente. Se o que Maria escreveu for verdade, Ricardo nunca a adotou legalmente,
o que significa que você tem trabalhado sob falsas premissas todos esses anos. E essa questão da herança, isso é roubo claro. Podemos provar? Juliana assentiu lentamente. Com algum trabalho investigativo, sim. Precisaremos verificar as informações do fundo em Campo Grande e verificar seu status legal. Mas, Fernanda, assim que começarmos a puxar esses fios, não há como voltar atrás. Os Almeida Prado vão jogar sujo. Estou contando com isso, eu disse sombriamente. Eles já começaram. Mostrei a ela meu telefone, exibindo mensagens de vários membros da família. De Tiago. Pai, está furioso. Conserte isso antes que você se arrependa. De Amanda. Qual é o seu problema, depois de tudo que a família fez por você? Até mesmo da minha mãe, Patrícia, que me criou, acreditando que eu era dela. Por favor, ligue para seu pai. Ele está muito chateado. Nenhuma mensagem perguntando se Nicolas e eu estávamos bem depois do que aconteceu no Natal. Estou pronta para o que vier, disse a Juliana, mas estou preocupada com Nicolas. Ele não entende o que está acontecendo. Ele fez mais perguntas? Eu assenti. A professora dele ligou ontem. Ele entrou em uma discussão com outro garoto que disse: famílias não saem de festas de Natal mais cedo. Nicolas ficou chateado e disse: algumas famílias não são famílias de verdade. Juliana estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Crianças são resilientes, mas você deve estar preparada para que isso piore antes de melhorar. Considere falar com um psicólogo infantil que possa ajudar Nicolas a processar isso. Eu vou, mas primeiro preciso garantir nosso futuro. Se vou atrás dos Almeida Prado, preciso ter certeza de que Nicolas e eu ficaremos bem, não importa o que aconteça. Na semana seguinte, Juliana e eu construímos nosso caso metodicamente. Confirmamos que o fundo em Campo Grande realmente existia, estabelecido por Maria Vasquez para Fernanda Vasquez Almeida Prado, com um valor atual de mais de $200 mil, dinheiro que deveria ter sido transferido para mim no meu 18º aniversário. Também verificamos, através dos registros do cartório, que nenhuma adoção formal jamais havia sido processada. No papel, eu era Fernanda Vasquez, filha de Maria Vasquez e Ricardo Almeida Prado, mas nunca legalmente adotada pela família Almeida Prado. As evidências de fraude financeira eram igualmente condenatórias. Trabalhando à noite depois que Nicolas ia dormir, compilei anos de extratos bancários mostrando desvio sistemático de fundos, documentos fiscais falsificados e registros de transações imobiliárias onde o dinheiro desaparecia entre o preço de venda e o que era relatado aos investidores. Eu estava mergulhada nesse trabalho quando uma batida forte me assustou. Eram quase 22 horas. Nicolas estava dormindo há horas. Cautelosamente, aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico. Tiago estava do lado de fora. Sua aparência normalmente impecável estava desgrenhada, seus olhos vermelhos. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança engatada. O que você quer, Tiago? Me deixe entrar, Fernanda. Precisamos conversar. Suas palavras saíram ligeiramente arrastadas. Ele estava bêbado. Está tarde e Nicolas está dormindo. O que quer que você tenha a dizer pode esperar até amanhã. Ele se encostou no batente da porta. O pai está enlouquecendo, sabe? Diz que você está ameaçando destruir a família depois de tudo que fizemos por você. Tudo que fizeram por mim? Repeti incrédula. Como o que exatamente? Me tratar como uma estranha a vida inteira? Me usar para gerenciar suas finanças pela metade do que eu valho? Permitir que sua mãe chame meu filho de filho da empregada? O rosto de Tiago escureceu. Você está sendo dramática. Foi só um comentário estúpido. E vamos ser honestos, Fernanda. É verdade. Você é a filha da empregada. Nós te acolhemos, te demos o nome Almeida Prado, quando poderíamos ter te mandado para a Bolívia com sua mãe. Foi isso que aconteceu? Porque estou descobrindo que a sua versão da história não é muito precisa. Tiago tentou forçar a porta, mas a corrente aguentou. Me escute com atenção. Ele sibilou. Toda a pretensão de preocupação familiar desaparecida. Pare com o que quer que esteja fazendo. Pare de investigar contas antigas. Pare de fazer perguntas sobre sua mãe. Pare de causar problemas ou as coisas vão ficar muito ruins para você e seu filho bastardo. Senti uma fúria fria crescer dentro de mim. Você está ameaçando uma criança, Tiago? Meu filho! Estou te dando um bom conselho, irmãzinha. Ele cuspiu a última palavra como se fosse veneno.
Papai tem amigos nesta cidade, juízes, delegados, gente do conselho tutelar. Quão difícil você acha que seria para ele montar um caso de que você é uma mãe inadequada? Vá embora, eu disse baixinho, e nunca mais venhas à minha casa. Você tem 24 horas para fazer a transferência e largar qualquer esquema que esteja cozinhando. Depois disso, tudo pode acontecer. Tiago se afastou da porta e cambaleou pelo corredor. Fechei a porta, verificando 2 vezes todas as fechaduras, minhas mãos tremendo de raiva e medo. Eu queria ligar para Juliana imediatamente, mas hesitei, olhando para o relógio. Em vez disso, mandei uma mensagem pedindo uma reunião urgente logo pela manhã. Então, fui checar Nicolas, parada em sua porta, observando-o dormir pacificamente, inconsciente da tempestade que se formava ao seu redor. Fiz uma promessa solene a mim mesma. Não importa o que custasse, eu o protegeria. E eu conseguiria justiça, não apenas para mim, mas para Maria também. O dia seguinte trouxe outra revelação. Seguindo uma pista da carta de Maria, Juliana e eu descobrimos que a avó Eleonora havia sido diretamente responsável por denunciar Maria à Polícia Federal, Imigração. Encontramos correspondências antigas em registros públicos onde Eleonora havia escrito às autoridades alegando que Maria havia falsificado documentos para conseguir emprego. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de apagar Maria da existência, tomar sua filha e explorar sua vulnerabilidade. Tudo isso enquanto construíam seu império imobiliário nas costas de outros trabalhadores vulneráveis, muitos deles sem documentos, como Maria havia sido. Conforme eu cavava mais fundo, um padrão emergiu. A Almeida Prado, empreendimentos imobiliários tinham um histórico de contratar trabalhadores sem documentos para projetos de construção, pagando-os muito abaixo do valor de mercado e ameaçando-os de deportação se reclamassem. A fortuna da família não foi construída apenas sobre fraude, foi construída sobre exploração. A cada descoberta, minha determinação crescia. Não era mais apenas sobre Nicolas e eu. Era sobre cada pessoa que os Almeida Prado pisaram durante sua escalada para a riqueza e o status. No final da semana, eu tinha evidências suficientes para arruinar toda uma família Almeida Prado. Mas eu também sabia que eles não cairiam sem lutar, e seu primeiro golpe veio mais cedo do que eu esperava. O primeiro sinal de retaliação veio na segunda-feira de manhã. Tentei comprar um café a caminho de deixar Nicolas na escola, apenas para ter meu cartão recusado. Confusa, verifiquei meu aplicativo bancário. Todas as minhas contas estavam congeladas. As contas conjuntas da empresa que eu gerenciava faziam sentido. Ricardo teria autoridade ali. Mas minha conta corrente pessoal também havia sido congelada, junto com minha pequena conta poupança. Liguei para o banco imediatamente e fui informada de que um alerta de fraude havia sido colocado em todas as minhas contas, pendente de investigação. Quando perguntei quem havia iniciado a investigação, o representante hesitou antes de admitir que fora Ricardo Almeida Prado, listado como cotitular em minhas contas. Um cotitular? Isso era impossível. Eu abri essas contas sozinha quando tinha 22 anos, mas enquanto pressionava por detalhes, a terrível verdade emergiu. Anos atrás, quando comecei a trabalhar para a empresa da família, Ricardo insistiu que eu usasse o banco preferido da família. Ele ajudou a configurar as contas, supostamente para me conseguir termos favoráveis. Aparentemente, ele também se adicionou como cotitular sem meu conhecimento. Liguei para Juliana em pânico. Eles congelaram todas as minhas contas. Não consigo acessar nenhum dinheiro. Eles estão ficando desesperados, disse ela sombriamente. Mas nós antecipamos isso. Lembra do fundo de emergência que montamos na semana passada? Juliana havia insistido que eu abrisse uma nova conta em um banco diferente, apenas em meu nome, e transferisse uma pequena quantia de dinheiro, apenas o suficiente para sobreviver por algumas semanas se as coisas piorassem. Sim, mas são apenas 2-3 meses. Meu aluguel é de 1.800 e vence na próxima semana, mais condomínio, luz, supermercado, o contraturno do Nicolas. Vamos dar um jeito, Juliana me assegurou. Enquanto isso, entrei em contato com o fundo em Campo Grande. Eles estão enviando documentos de verificação sobre sua herança. Assim que os tivermos, podemos agir para descongelar suas contas. Mas os Almeida Prado estavam apenas começando. Naquela tarde, recebi um e-mail do meu senhorio. Aparentemente, houvera várias reclamações de barulho sobre meu apartamento, e ele precisava discutir meu contrato de aluguel.
Quando liguei para ele, ele foi evasivo, mencionando que havia recebido preocupações de partes influentes sobre minha permanência. O alcance de Ricardo estava se estendendo mais do que eu imaginava. 2 dias depois, ao buscar Nicolas na escola, a professora dele pediu para falar comigo em particular. A senhora Oliveira ligou hoje, disse ela, referindo-se à esposa de Amanda, Jéssica. Ela pediu para buscar o Nicolas depois da escola amanhã. Eu expliquei que só podemos liberar as crianças para indivíduos autorizados na lista de retirada. Meu sangue gelou. Obrigada por seguir o protocolo. Nicolas nunca deve ser liberado para ninguém além de mim, a menos que você receba instruções explícitas diretamente de mim. A professora lhe assentiu, parecendo desconfortável. Claro, mas a senhora Oliveira foi bastante insistente. Ela disse que havia algumas preocupações familiares sobre o ambiente doméstico de Nicolas. O que isso significa? Eu exigi. Não tenho certeza, ela admitiu, mas achei que você deveria saber. Agradeci e saí com Nicolas, minha mente a mil. Eles estavam preparando o terreno para algo maior, possivelmente uma disputa de guarda. Quando chegamos em casa, notei algo no meu carro que não tinha visto antes. Alguém havia arranhado a porta do motorista com uma chave, escrevendo "Filho da empregada" na pintura. Eu rapidamente me posicionei para bloquear a visão de Nicolas. Ei, campeão! Por que você não vai subindo? Preciso checar uma coisa no carro. Assim que ele estava seguro no apartamento, examinei o dano mais de perto, tirando fotos como prova. A crueldade deliberada do ato fez minhas mãos tremerem. Essas pessoas eram minha família. Pelo menos eles alegavam ser há 27 anos. Naquela noite, Nicolas veio ao meu quarto chorando. O Biel disse que não posso mais ir à festa de aniversário dele. Biel era seu primo, filho de Amanda. Ele disse por quê? Nicolas limpou o nariz na manga do pijama. Ele disse que a avó dele disse para a mãe dele que não somos realmente parentes. Então não posso mais estar em festas de família. Eu o abracei forte, fúria e desgosto lutando dentro de mim. A avó do Biel está errada sobre muitas coisas, eu disse suavemente. E ser parente não é só sobre sangue, é sobre quem te ama e quem você ama. Então por que eles estão sendo tão maus? Eu não tinha uma boa resposta. Então apenas o abracei mais forte. O dia seguinte trouxe o ataque mais direto até então. Um envelope de aparência formal chegou, contendo uma notificação de intenção de processo pela guarda de Nicolas. Ricardo alegava que, como avô de Nicolas, ele tinha o direito de buscar a guarda devido ao meu comportamento instável e condições de vida inadequadas. As alegações eram ultrajantes: abuso de substâncias, negligência, exposição a indivíduos inapropriados, tudo completamente fabricado. Liguei para Juliana imediatamente. Eles estão indo atrás do Nicolas. Esta era a opção nuclear, disse ela depois que li a notificação. Mas também é desesperado e estúpido. Eles não têm caso, Fernanda. Nenhuma evidência para qualquer uma dessas alegações. Isso não significa que eles não possam fazer da minha vida um inferno enquanto isso. E se eles subornaram alguém? Tiago ameaçou que Ricardo tem amigos na vara de família. Então precisamos acelerar nosso cronograma. Quão rápido você consegue arrumar o essencial para você e Nicolas? O quê? Por quê? Porque vocês vão se mudar para minha casa até que isso seja resolvido, disse Juliana com firmeza. Minha casa tem sistema de segurança e câmeras. Se eles vão jogar sujo, precisamos proteger você e Nicolas de falsas alegações, e estou preocupada com uma escalada. Olhei para o carro danificado, visível da minha janela. Você acha que eles podem tentar algo pior? Eu acho que pessoas que ameaçariam uma criança para proteger seu dinheiro são capazes de praticamente qualquer coisa. Naquela noite, Nicolas e eu nos mudamos para o quarto de hóspedes de Juliana. Eu disse a ele que era uma festa do pijama divertida com minha amiga, enquanto alguns reparos estavam sendo feitos em nosso apartamento. Ele pareceu animado com a aventura, inconsciente do perigo real. O próximo golpe veio quando meu chefe ligou. João Carlos Freitas era dono da firma de contabilidade onde eu trabalhava meio período quando não estava cuidando dos negócios da família Almeida Prado. Fernanda, recebi algumas informações preocupantes sobre potencial improbidade. Ele começou sem jeito. Deixe-me adivinhar. De Ricardo Almeida Prado. João Carlos suspirou. Ele é um cliente importante, Fernanda. Ele está alegando que você roubou documentos da empresa e cometeu algum tipo de fraude. E você acredita nele? Eu não sei no que acreditar, mas não posso ter esse tipo de nuvem pairando sobre a firma.
Vou precisar que você tire uma licença não remunerada até que isso seja resolvido. Assim, minha renda secundária se foi também. Naquela noite, depois que Nicholas dormiu no quarto de hóspedes, Juliana e eu revisamos nossas opções. Os Almeida Prado agiram mais rápido e bateram mais forte do que prevíamos. Eles atacaram minhas finanças, minha moradia, minha reputação e agora estavam ameaçando meu filho. Precisamos de alavancagem, disse Juliana. Algo tão condenatório que eles recuem imediatamente. Abri meu notebook e naveguei até uma pasta que ainda não havia compartilhado com Juliana. Eu estava guardando isso como um último recurso. É a documentação das práticas trabalhistas da família Almeida Prado. Eles vêm explorando sistematicamente trabalhadores sem documentos há décadas, condições de trabalho perigosas, roubo de salários, ameaças de deportação. Os olhos de Juliana se arregalaram enquanto ela revisava os arquivos. Isso não é apenas responsabilidade civil. Isso é criminal. Sim, e tem mais. Mostrei a ela o que descobri naquela manhã. Evidências de que os Almeida Prado haviam mirado especificamente em Maria para deportação, não apenas por causa do caso, mas porque ela havia começado a documentar as violações trabalhistas da empresa. Maria não tinha sido apenas minha mãe. Ela estava tentando expor a exploração dos Almeida Prado. Isso muda tudo, disse Juliana em voz baixa. Fernanda, com essa evidência, podemos abordar as autoridades federais. Isso vai além da vara de família. Enquanto discutíamos os próximos passos, uma mensagem de texto chegou de um número que eu não reconheci. Fernanda, aqui é Lúcia Vasquez, irmã de Maria. Procuro por você há muitos anos. Por favor, me ligue. Meu coração parou. Depois de todo esse tempo, outro link para minha mãe havia aparecido exatamente quando eu mais precisava. Liguei para Lúcia Vasquez imediatamente. No início, fiquei cética. Poderia ser uma armadilha armada pelos Almeida Prado. Mas assim que ouvi sua voz, tão parecida com a que eu lembrava da minha primeira infância, eu soube que era real. Minha sobrinha, disse ela, a voz embargada de emoção. Eu procurei por você por tanto tempo. Como você me encontrou agora? Perguntei, ainda cautelosa, apesar da minha confiança instintiva. Um advogado contatou o banco em Campo Grande sobre o fundo de Maria. O banco tinha minhas informações como contato secundário. Eles não puderam me dizer quem estava perguntando, mas eu sabia que devia ser você. Ninguém mais saberia sobre aquela conta. Conversamos por quase 1 hora. Lúcia confirmou tudo na carta de Maria e acrescentou detalhes que tornavam as ações dos Almeida Prado ainda mais desprezíveis. Quando Maria foi deportada, ela não deixou apenas sua filha para trás. Ela estava grávida de 7 meses de outra criança de Ricardo, um bebê que não sobreviveu ao estresse da deportação e aos cuidados médicos inadequados. Maria nunca se recuperou de perder seus 2 filhos, disse Lúcia suavemente. Ela tentou por anos contatar você, enviando cartas para a casa dos Almeida Prado que eram devolvidas sem abrir. Ela economizou cada centavo para construir aquele fundo para você, esperando que um dia você o encontrasse. Quando ela faleceu, perguntei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Há 10 anos. Câncer. Suas últimas palavras foram o seu nome. O conhecimento de que minha mãe havia morrido sozinha, ainda esperando se reunir com a filha roubada dela, me encheu de um luto tão profundo que era fisicamente doloroso. Mas por baixo do luto havia uma determinação de aço. Os Almeida Prado pagariam pelo que fizeram. Não apenas a mim, mas a Maria. Lúcia tinha mais a oferecer do que um fechamento emocional. Maria mantinha diários. Relatos detalhados de seu tempo com os Almeida Prado, incluindo as violações trabalhistas, o caso com Ricardo, as promessas dele a ela, tudo. Eu tenho todos eles. Esses diários poderiam ser a peça final de evidência que precisávamos. Combinamos que Lúcia voaria de Campo Grande para nos encontrar o mais rápido possível, mas a manhã seguinte trouxe outra crise. Uma assistente social do Conselho Tutelar apareceu na porta de Juliana, explicando que haviam recebido uma denúncia anônima de criança em situação de risco. Somos obrigados a investigar todas as denúncias, explicou a mulher apologeticamente, claramente desconfortável com a situação, especialmente quando incluem alegações de abuso de substâncias perto de um menor. Juliana, sempre a advogada, assumiu o controle. Minha cliente ficará feliz em cooperar, mas estarei presente em qualquer interrogatório.
E devo notar que já documentamos um padrão de falsas alegações de membros da família atualmente engajados em uma disputa de guarda. A assistente social conduziu uma entrevista superficial. Viu que Nicholas estava claramente bem cuidado e feliz, e indicou que não via nenhuma preocupação imediata, mas a investigação permaneceria aberta enquanto completavam seu processo. Assim que ela saiu, Juliana me puxou de lado. Isso é bom, na verdade. A assistente social claramente viu através da denúncia falsa. A documentação dela sobre o bem-estar de Nicholas ajudará nosso caso. Mas o custo emocional estava aumentando. Nicholas, apesar de nossos esforços para protegê-lo, sentia a tensão. Ele começou a ter pesadelos, acordando chorando e perguntando se pessoas más iriam levá-lo para longe de mim. Organizei para que ele visse o psicólogo infantil que Juliana recomendou, que o ajudou a expressar seus medos através de desenhos e terapia lúdica. Mas ver meu filho sofrer por causa da crueldade adulta era a parte mais difícil de toda essa provação. O próximo ataque veio na forma de cortes de serviços básicos no meu apartamento. Apesar do meu fundo de emergência e tentativas de pagar as contas, de alguma forma, os serviços estavam sendo desconectados um por um. Eletricidade, água, gás. Quando liguei para cada companhia, eles alegaram ter recebido solicitações de cancelamento do titular da conta. Juliana entrou com moções de emergência para lidar com o assédio financeiro, mas as engrenagens legais giravam lentamente. Enquanto isso, os ataques públicos da família Almeida Prado continuavam. Rumores se espalharam por nossos círculos sociais sobre minha saúde mental, minha paternidade, até histórias fabricadas sobre relacionamentos inapropriados. Antigos amigos pararam de retornar minhas ligações. A escola de Nicholas ligou novamente, desta vez para relatar que os pais estavam pedindo que seus filhos não se sentassem perto de Nicholas. O isolamento era claramente a estratégia dos Almeida Prado, cortar-me de apoio, recursos e comunidade até que eu não tivesse escolha a não ser me render. A pressão atingiu seu pico quando recebi outra notificação legal. Esta oferecia um acordo em troca de eu assinar, abrindo mão de todas as reivindicações contra a família Almeida Prado, renunciando a quaisquer direitos sobre os bens da família e entregando toda a documentação que coletei. Eles retirariam o processo de guarda contra mim e forneceriam um modesto acordo financeiro. A carta concluía com uma ameaça velada. Considere cuidadosamente o que é melhor para Nicholas. Crianças precisam de estabilidade e apoio familiar. Uma batalha legal prolongada só o prejudicará ainda mais. Sentei-me à mesa da cozinha de Juliana, encarando a carta até que as palavras se embaralharam. Por um momento, apenas um momento, considerei aceitar o acordo. Nicholas estava sofrendo. Meus recursos estavam diminuindo. A luta estava levando tudo o que eu tinha. Juliana me encontrou assim, a oferta de acordo amassada em meu punho. Eles estão oferecendo um acordo, eu disse sem emoção. Juliana leu rapidamente, sua expressão escurecendo. Isso não é uma oferta de acordo. É uma exigência de rendição. Talvez eu devesse aceitar. Pelo bem do Nicholas. Juliana sentou-se à minha frente. Fernanda, me escute. Se você ceder agora, eles ganham tudo. Eles terão documentação legal de você renunciando a todas as reivindicações que usarão para pintá-la como uma golpista que tentou extorquir a família e depois admitiu que estava errada. Sua reputação será permanentemente destruída. E você realmente acha que eles deixarão você e Nicholas em paz depois disso? Eles mostraram quem são. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Os Almeida Prado não parariam em um acordo. Eles continuariam a minar meu relacionamento com Nicholas, possivelmente buscando direitos de visitação, e certamente garantiriam que eu nunca mais trabalhasse nesta cidade. Que escolha eu tenho? Eles são muito poderosos. Eles controlam tudo. Nem tudo, disse Juliana com firmeza. E não por muito tempo. Lúcia chega amanhã com os diários de Maria. Os registros bancários de Campo Grande foram verificados. Ricardo definitivamente roubou sua herança. E eu tive discussões preliminares com o Ministério do Trabalho sobre as evidências de exploração de trabalhadores. Ela apertou minha mão. Você está mais perto do que pensa de derrubá-los. É por isso que estão pressionando tanto agora. Eles estão com medo. Suas palavras reacenderam o fogo que estava bruxuleando dentro de mim. Eu era filha de Maria Vázquez.
uma mulher que lutou contra todas as adversidades para proteger e prover sua filha. Eu não desonraria sua memória desistindo agora. Você está certa, eu disse, endireitando os ombros. Vamos acabar com isso, mas em nossos termos, não nos deles. Na manhã seguinte, Lúcia chegou. Ela estava na casa dos 60 anos, com os mesmos olhos escuros de Maria e meus. Olhos que agora brilhavam com lágrimas enquanto ela me abraçava pela primeira vez. Você se parece tanto com ela sussurrou. Ela estaria tão orgulhosa de você enfrentando essas pessoas. Lúcia trouxe uma pequena mala gasta contendo os diários de Maria. 6 cadernos cheios de relatos detalhados de seu tempo com os Almeida Prado. A evidência era mais condenatória do que poderíamos esperar. Maria havia documentado datas, conversas, números de contas bancárias, até mesmo fotografias que ela tirou secretamente de condições de trabalho inseguras e reuniões entre Ricardo e trabalhadores sem documentos. Mais criticamente, ela documentou a promessa explícita de Ricardo de que me adotaria legalmente, junto com sua admissão posterior de que nunca completou o processo porque não era necessário, uma vez que Maria estava fora de cena. Com a chegada de Lúcia e os diários de Maria, agora tínhamos a alavancagem que precisávamos. Juliana imediatamente entrou com moções de emergência para descartar o caso de guarda, enquanto simultaneamente se preparava para abordar as autoridades federais sobre as violações trabalhistas e a fraude. Decidi jogar junto com a oferta de acordo dos Almeida Prado, solicitando uma reunião para discutir os termos. Ricardo, Tiago e seu advogado concordaram imediatamente, acreditando claramente que eu estava finalmente cedendo sob a pressão. Mal sabiam eles que eu estava cansada de ser a vítima. A reunião foi marcada para segunda-feira de manhã. No domingo à noite, nosso plano estava traçado. Um contra-ataque tão abrangente que os Almeida Prado nunca se recuperariam. Enquanto Nicolas dormia pacificamente pela primeira vez em semanas, sentei-me com Lúcia e Juliana, revisando cada detalhe uma última vez. Você está pronta para isso? Perguntou Juliana. Depois que começarmos, não há como voltar atrás. Pensei em Maria, lutando sozinha contra a família poderosa que a usou e descartou. Pensei em Nicolas, que merecia uma vida livre da sombra da crueldade dos Almeida Prado. E pensei em mim mesma, não como Fernanda Almeida Prado, a eterna estranha, mas como Fernanda Vasquez, uma mulher finalmente abraçando sua verdadeira identidade e poder. Eu nunca estive tão pronta para nada em minha vida, respondi. Segunda-feira de manhã chegou clara e brilhante, um lindo dia de verão que parecia destoar da tempestade que eu estava prestes a desencadear. Vesti-me cuidadosamente com um terno preto simples, profissional e discreto, exatamente como planejado. Nicolas passaria o dia com Lúcia, na casa de Juliana, protegido por segurança adicional que Juliana havia arranjado. Ele havia se apegado imediatamente à sua tia-avó, encantado com suas histórias sobre a mãe que eu nunca realmente conheci. Lembre-se, disse Juliana enquanto nos preparávamos para sair para a reunião. Siga o roteiro. Não deixe que eles a provoquem a dizer nada não planejado. A reunião foi marcada para as 10h nos escritórios da Barros Magalhães em Advogados, o prestigioso escritório de advocacia que representava a família Almeida Prado há gerações. Cheguei 15 minutos mais cedo, conforme instruído por Juliana, e fui levada a uma sala de conferências para esperar sozinha, uma tática óbvia de intimidação. Precisamente às 10h10, a porta se abriu. Ricardo entrou primeiro, seguido por Tiago e seu advogado, o Dr. William Barros. Ricardo parecia triunfante, Tiago presunçoso. Eles claramente acreditavam que esta reunião era uma formalidade, a rendição final de uma oponente derrotada. Fernanda, Ricardo acenou secamente. Vejo que você recuperou o juízo. Não disse nada, apenas observei enquanto eles se arrumavam do outro lado da mesa. Ninguém perguntou onde estava meu advogado. Eles provavelmente presumiram que eu não podia mais pagar por representação. Barros colocou um documento grosso sobre a mesa e o deslizou em minha direção. Este é o acordo de liquidação que discutimos. Uma vez assinado, o assunto da guarda será retirado e você receberá a quantia acordada de 50 milhões. Em troca, você entregará todos os documentos em sua posse relacionados às finanças da família Almeida Prado e cessará todas as reivindicações contra a família. Olhei para o meu documento sem tocá-lo. Tenho algumas perguntas antes de assinar. Claro,
disse Barros suavemente. Este acordo afirma que eu renuncio a todas as reivindicações como Fernanda Almeida Prado, mas, de acordo com minha investigação, sou legalmente Fernanda Vasquez. Ricardo nunca me adotou formalmente depois de deportar minha mãe. Isso não tornaria este acordo inválido? O rosto de Ricardo se contraiu. Isso é absurdo. Claro que adotei você. Sério? Porque os registros do cartório mostram que nenhuma adoção foi finalizada. E os diários da minha mãe documentam sua admissão de que você nunca completou o processo. Barros pigarreou. Seja qual for a tecnicalidade, você usou o nome Almeida Prado por anos, para os propósitos deste acordo. E há a questão da minha herança. Continuei como se ele não tivesse falado. Os 200 mil mais juros que Maria deixou em um fundo para mim, que Ricardo desviou para suas contas pessoais. Não havia herança, Ricardo disparou. Maria não tinha nada. O Banco Comunitário de Campo Grande discorda. Eles forneceram documentação completa da conta que Maria estabeleceu, incluindo registros de Ricardo, reivindicando os fundos como meu guardião, apesar de não ter direito legal para isso. Tiago se inclinou para a frente. Que jogo você está jogando, Fernanda? Você concordou em fazer um acordo. Eu concordei com uma reunião, corrigiu. E por falar em jogos, vamos discutir o desvio de dinheiro da Almeida Prado Empreendimentos Imobiliários. 3 milhões desviados para contas no exterior ao longo de 15 anos, mais fraude fiscal sistemática que eu, sem saber, facilitei com as informações falsas que você me forneceu. Ricardo bateu a mão na mesa. Já chega, você não tem prova de nada disso. E ninguém acreditaria em você contra nós de qualquer maneira. Você é apenas a filha da empregada tentando extorquir dinheiro de uma família respeitada. Eu sorri pela primeira vez. Você está certo sobre uma coisa, Ricardo. Eu sou a filha da empregada. E tenho orgulho disso agora. Maria Vasquez foi uma mulher corajosa que documentou cada injustiça que a família Almeida Prado cometeu. A exploração de trabalhadores, as condições inseguras, as ameaças de deportação contra pessoas vulneráveis. Ela manteve diários, Ricardo. Diários detalhados. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Barros olhava entre nós, claramente percebendo que isso não estava saindo como esperado. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Não é preciso, interrompi, checando meu relógio. Meus associados devem chegar a qualquer momento. Como se fosse um sinal, a porta se abriu. Juliana entrou primeiro, seguida por 2 pessoas de terno que se apresentaram como agentes do Ministério do Trabalho. Atrás deles veio um representante da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal e, finalmente, um repórter da Folha de São Paulo, especializado em investigações de crimes corporativos. O que é isso? Ricardo exigiu, levantando-se da cadeira. Isso, eu disse calmamente. São as consequências. Juliana assumiu, explicando que, com base nas evidências que compilamos, investigações federais estavam sendo abertas contra Almeida Prado Empreendimentos Imobiliários por violações trabalhistas, fraude fiscal e apropriação indébita. O repórter estava lá sob estrita confidencialidade para documentar o processo para uma grande reportagem investigativa que só seria publicada após as acusações serem formalizadas. Você não pode fazer isso, gaguejou Tiago. Nós somos as vítimas aqui. Ela está tentando destruir nossa família com mentiras. A documentação fala por si, respondeu Juliana. Registros bancários não mentem, Sr. Almeida Prado. Nem os diários de Maria, nem as testemunhas que localizamos. Ex-trabalhadores que confirmaram a exploração. Ricardo virou-se para mim, o rosto contorcido de raiva e medo. Eu criei você. Eu lhe dei o nome Almeida Prado. E é assim que você me paga? Tentando destruir tudo que nossa família construiu? Você não construiu, eu disse baixinho. Você roubou. Dos trabalhadores que explorou, dos investidores que fraudou, da minha mãe que você descartou e de mim. E agora você está tentando machucar meu filho. É aí que eu traço o limite. As horas seguintes passaram em um borrão de declarações formais, revisões de documentos e tentativas cada vez mais desesperadas de Barros para controlar a situação. No final da tarde, Ricardo e Tiago enfrentavam múltiplas investigações federais. Liminares preliminares congelaram os bens da família Almeida Prado, pendentes do resultado. Enquanto saíamos do prédio, Juliana apertou meu braço. Você conseguiu, Fernanda. Ainda não acabou, mas você venceu a maior batalha. Ainda não, eu disse. Há mais uma coisa que preciso fazer.
Naquela noite, visitei Eleonora Almeida Prado, a matriarca da família, que havia orquestrado a deportação de Maria e que se referiu a Nicolas como o filho da empregada. Ela me recebeu em sua sala de estar impecável, aparentemente inconsciente dos eventos do dia. Sua surpresa com minha visita rapidamente se transformou em desdém. "O que você está fazendo aqui?" "Ricardo me disse que você tem causado problemas." "Eu queria falar com você diretamente," eu disse, sentando-me sem ser convidada. "Sobre Maria Vasques." A expressão de Eleonora endureceu. Aquela mulher está morta há anos. O que poderia importar agora? Justiça importa. A verdade importa. Coloquei meu telefone na mesa de centro entre nós e pressionei gravar. "Eu sei que você denunciou Maria à imigração quando descobriu que ela estava grávida do filho de Ricardo. Eu sei que você orquestrou a deportação dela e o encobrimento depois. O que eu quero saber é por que você continuou a me punir. Uma criança que não teve parte em nada disso." Eleonora me estudou por um longo momento antes que um sorriso frio cruzasse seu rosto. "Você realmente quer saber? Porque você era a prova viva da fraqueza de Ricardo. Porque toda vez que Patrícia olhava para você, ela era lembrada da traição do marido. Porque a empregada achou que poderia subir acima de sua posição tendo um bebê Almeida Prado. Sua crueldade casual era impressionante. Então você puniu uma criança por existir. Eu protegi esta família. O nome Almeida Prado significa algo nesta cidade. Nós construímos esta comunidade. Não podíamos ter a indiscrição de Ricardo com a ajuda minando tudo. Demos a você um lar, uma educação, oportunidades pelas quais a maioria das pessoas seria grata. Em vez disso, você tem conspirado contra nós, assim como sua mãe. Minha mãe estava documentando os crimes da sua família. Corrigia. E agora o trabalho dela está completo. Através de mim. Expliquei as investigações federais, os bens congelados, as acusações iminentes. A cada revelação, a compostura de Eleonora rachava ainda mais. "Você não pode provar nada disso," ela finalmente disse, mas a incerteza havia substituído sua arrogância. "Na verdade, eu posso. E há mais uma coisa." Inclinei-me para a frente. "Nicolas não é o filho da empregada. Ele é neto de Maria Vasques. Ele é meu filho, e ele tem mais integridade em seu dedo mínimo do que toda a família Almeida Prado junta." Levantei-me para sair, mas Eleonora gritou atrás de mim. "Você vai se arrepender disso, Fernanda. Você não é nada sem o nome Almeida Prado." Virei-me com um sorriso genuíno. "É aí que você está errada. Eu sou a filha de Maria Vasques. E isso é tudo o que preciso ser." Um ano depois, eu estava no corredor do tribunal, aguardando a sentença final no caso contra Ricardo e Tiago Almeida Prado. Os últimos 12 meses foram um turbilhão de processos legais, cobertura da mídia e transformação pessoal. Ricardo havia se declarado culpado de múltiplas acusações de fraude fiscal, apropriação indébita e violações trabalhistas para evitar um julgamento público. Tiago também aceitou um acordo judicial por seu papel nos crimes financeiros. Hoje, determinaria suas sentenças. Eleonora escapou de acusações criminais por falta de evidências diretas que a ligassem aos crimes financeiros, mas as penalidades civis dizimaram sua riqueza e posição social. O nome Almeida Prado, antes sinônimo de poder em nossa comunidade, estava agora associado à corrupção e exploração. "Pronta para isso?" Juliana perguntou, juntando-se a mim do lado de fora da sala do tribunal. No último ano, ela passou de minha advogada para minha amiga e aliada mais próxima. "Tão pronta quanto jamais estarei," respondi. A sentença foi rápida e severa. Ricardo recebeu 8 anos de prisão em regime fechado, enquanto Tiago foi condenado a 5. O juiz também ordenou a restituição total a todas as vítimas, incluindo os trabalhadores explorados e os investidores que haviam sido fraudados. Enquanto deixávamos o tribunal, repórteres clamavam por comentários. Dei uma breve declaração sobre a justiça sendo servida, mas meus pensamentos já estavam em outro lugar, com Nicolas, que estava esperando em casa com Lúcia. Casa era diferente agora. Com a recuperação da minha herança e o acordo do processo civil contra os Almeida Prado, Nicolas e eu nos mudamos para uma casa confortável em um novo bairro. Mais importante, encontramos paz. Nicolas havia passado por terapia para processar o trauma do ano anterior.
Inicialmente, ele lutou com a confusão sobre sua identidade familiar e a perda de relacionamentos com seus primos. Mas as crianças são notavelmente resilientes. Com explicações honestas e apropriadas para a idade e o amor constante de sua nova família estendida, particularmente Lúcia, que se deliciava em seu papel de tia-avó, Nicholas havia florescido. Os caras maus vão para a cadeia? Ele perguntou quando voltei para casa naquele dia. Sim, respondi simplesmente. Eles fizeram coisas erradas e agora têm que enfrentar as consequências. Ele considerou isso com a seriedade que apenas uma criança de 8 anos pode ter. Tipo quando quebrei a janela da dona Juliana jogando bola e tive que usar minha mesada para ajudar a pagar? Eu sorri. Semelhante, mas erros muito maiores. Minha vida profissional também havia se transformado. Usando minha experiência em contabilidade e conhecimento em primeira mão de fraude corporativa, estabeleci uma firma de consultoria especializada em práticas de negócios éticas e proteção ao trabalhador. As empresas nos contratavam para garantir que suas operações permanecessem em conformidade com as leis trabalhistas e regulamentações financeiras. Mas meu trabalho mais significativo veio através da Fundação Maria Vasquez, que estabeleci com uma parte dos fundos do acordo. A fundação fornecia assistência jurídica e apoio a trabalhadores sem documentos que enfrentavam exploração, além de bolsas de estudo para seus filhos. À medida que dezembro se aproximava novamente, Nicholas começou a perguntar sobre os planos de Natal. O feriado do ano anterior havia desencadeado os eventos que mudaram nossas vidas para sempre, e eu queria criar novas tradições alegres. A tia Lúcia pode vir para o Natal? Ele perguntou. E podemos fazer aquelas rabanadas que ela me contou, as que minha avó costumava fazer. Rabanadas, eu disse, sorrindo com seu entusiasmo. Sim, tia Lúcia estará aqui. E ela está trazendo fotos e histórias sobre sua avó Maria. Vamos ver a tia Amanda e os filhos dela? Ele perguntou cautelosamente. Isso era mais complicado. Amanda, ao contrário de sua mãe e pai, havia me procurado depois que a verdade emergiu. Ela alegou ignorância dos piores crimes da família e expressou remorso por seu papel em nos ostracizar. Após meses de passos cuidadosos, estabelecemos um novo e frágil relacionamento. Não a conexão familiar forçada que os Almeida Prado mantinham, mas algo potencialmente mais autêntico. Eles podem visitar por um tempinho, eu disse a ele. Vamos ver. O feriado chegou com o calor típico de dezembro e uma forte chuva de verão que limpou o ar. Nossa casa se encheu com o cheiro da culinária tradicional, enquanto Lúcia ensinava a mim e a Nicholas a fazer as receitas que Maria amava. A mesa da sala de jantar continha fotografias de Maria em várias idades, minha maneira de garantir que Nicholas entendesse sua herança e a mulher notável, cuja coragem, em última análise, levou à nossa liberdade. Amanda visitou brevemente com seus filhos. A interação foi estranha, mas civilizada. Sua esposa, Jéssica, foi mais genuinamente apologética, admitindo que sempre se sentiu desconfortável com a forma como a família me tratava, mas não teve coragem de falar. Seu remorso parecia sincero e, pelo bem de Nicholas, eu estava disposta a explorar a possibilidade de algum relacionamento seguir em frente. Ao cair da noite, Lúcia ergueu sua taça em um brinde. A Maria, que zela por nós. A Fernanda, que terminou o que sua mãe começou. E a Nicholas, que levará adiante um legado de verdade e justiça. Mais tarde, enquanto Nicholas dormia cercado por novos presentes de Natal, sentei-me à janela observando a chuva cair lá fora. O ano trouxera dor e luta, mas também clareza e propósito. Eu não era mais definida pelo nome Almeida Prado ou pelo que haviam feito comigo. Eu era Fernanda Vasquez, filha de Maria, mãe de Nicholas e minha própria pessoa. A jornada não havia terminado. Haveria desafios pela frente. Ajudar Nicholas a navegar por sua complexa história familiar à medida que crescesse, continuar a construir o trabalho da fundação. Talvez até, um dia, encontrar espaço em meu coração para novos relacionamentos. Mas, pela primeira vez na minha vida, encarei o futuro sem medo ou vergonha. Segura no conhecimento de que havia encontrado minha verdadeira força e identidade. Meu telefone apitou como uma mensagem de texto de Juliana. Pensando em você hoje. Orgulhosa de tudo que você conquistou este ano. Um brinde a novos começos. Eu sorri e respondi.
Novos começos, de fato. Obrigada por me ajudar a encontrar meu caminho. Lá fora, a chuva continuava a cair, lavando a dor do ano velho com uma cobertura limpa e cheia de novas possibilidades. O que você faria se alguém humilhasse publicamente seu filho? Você teria lidado com as coisas de forma diferente de Fernanda? Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir que defender a si mesmo e a seus filhos sempre vale a pena, não importa quão poderosa a oposição pareça. Obrigada por ouvir minha história hoje. E desejo a todos vocês a coragem de enfrentar suas próprias batalhas com a mesma determinação que Fernanda encontrou dentro de si.